Um garçom novato, nervoso em seu primeiro dia, tirou uma mulher linda para dançar, sem imaginar que ela era a dona do restaurante onde ele acabara de ser contratado. 4 minutos. Você está 4 minutos atrasado, Miguel. As palavras de Carlos, o maître do aroma em memória, golpearam Miguel como um soco no estômago. Seu segundo dia de trabalho e já estava começando com o pé esquerdo. Ajustou nervosamente a gravata borboleta preta, ainda desconfortável com o uniforme formal que não combinava nada com seus jeans desbotados e camisetas de banda que usava habitualmente. Foi o ônibus, Carlos. A linha da Zona Sul está sempre atrasada e... Guarde as desculpas. Carlos o interrompeu, verificando meticulosamente se o uniforme de Miguel estava impecável. No aroma em memória, pontualidade não é virtude, é requisito mínimo, especialmente hoje. Miguel engoliu seco. Seu coração, que já batia acelerado pela corrida do ponto de ônibus até o restaurante, parecia prestes a saltar pela garganta. Precisava desesperadamente desse emprego. Aos 27 anos, depois de abandonar a faculdade de música no último ano para tentar a sorte com sua banda, agora se encontrava sozinho em São Paulo, com o aluguel atrasado e a banda desfeita. O restaurante era sua última esperança antes de ter que voltar para a casa dos pais em Ribeirão Preto, algo que prometera a si mesmo que nunca faria. Hoje à noite o restaurante estará particularmente cheio, continuou Carlos, agora arrumando uma mecha rebelde do cabelo de Miguel. Temos 2 celebrações importantes e precisamos de perfeição absoluta. Você disse que trabalhou no La Távola em Ribeirão, certo? Sim, por 2 anos, mentiu Miguel. Na verdade, havia trabalhado apenas 4 meses e fora demitido por derramar vinho tinto no vestido branco de uma cliente. Mas Carlos não precisava saber disso. Sei lidar com noites movimentadas. Carlos o analisou por mais alguns segundos, claramente insatisfeito, mas sem alternativas. Estavam com a equipe desfalcada desde que 2 garçons haviam pedido demissão na semana anterior. Fique com as mesas 15 a 20. São as mais afastadas do salão principal, menos visíveis. Siga exatamente o que ensinamos ontem. Não improvise. Não tente ser engraçado, não derrube nada. Entendi. A memória do vinho tinto escorrendo pelo vestido branco surgiu vívida em sua mente, e Miguel sentiu as palmas das mãos começarem a suar. Não posso estragar tudo desta vez. Não posso. O restaurante Aroma em Memória era um dos mais badalados de São Paulo naquela temporada. Ocupava o último andar de um edifício histórico no centro da cidade, com uma vista deslumbrante da metrópole. Sua decoração mesclava elementos modernos com toques vintage, e o cardápio, assinado por um chefe estrelado, revisitava clássicos da culinária brasileira com técnicas contemporâneas. Era o tipo de lugar onde políticos, artistas e empresários eram vistos regularmente e onde o salário de 1 mês de Miguel como garçom mal pagaria um jantar para 2 pessoas. E lembre-se, qualquer celebridade, qualquer pessoa importante, você me chama. Não tente lidar sozinho. Miguel assentiu, tentando disfarçar o nervosismo. A noite seria longa. Às 7 horas, o restaurante já estava quase lotado. Miguel conseguia manter-se focado, apesar do suor que ocasionalmente escorria por sua testa. Suas mesas, felizmente, estavam ocupadas por clientes menos exigentes, um casal de idosos celebrando bodas de ouro, um grupo de executivos discutindo negócios, 2 amigas conversando animadamente. Foi quando a viu. Ela entrou sozinha no restaurante e foi como se o tempo desacelerasse. Miguel, que estava anotando um pedido, quase deixou a caneta cair. A mulher usava um vestido bege simples, mas elegante, que realçava sua silhueta. Seus cabelos castanhos caíam em ondas suaves pelos ombros, e havia algo em seu sorriso. Um misto de confiança e mistério, que imediatamente capturou a atenção de Miguel. Carlos a recebeu com deferência especial,
algo que reservava apenas para os clientes mais ilustres. Após uma breve conversa, ele a conduziu pessoalmente até uma mesa, a mesa 17, na seção de Miguel Merda. Miguel observou, paralisado, enquanto Carlos puxava a cadeira para ela se sentar, entregava o cardápio com gestos floreados e sussurrava algo que a fez sorrir. Era o sorriso mais bonito que Miguel já tinha visto, o tipo de sorriso que iluminava não apenas o rosto, mas todo o ambiente ao redor. Carlos retornou à recepção, não sem antes lançar um olhar severo para Miguel, que claramente dizia: não, ouse fazer nada errado. Respirando fundo, Miguel aproximou-se da mesa, tentando controlar o tremor nas mãos. Boa noite, senhorita. Bem-vinda ao Aroma em Memória. Posso trazer algo para beber enquanto escolhe seu jantar? Sua voz saiu mais firme do que esperava, o que já era uma vitória. Ela ergueu os olhos do cardápio e o encarou. Tinha olhos castanhos vibrantes, quase dourados sob a luz suave do restaurante. Olá, ela respondeu, e sua voz tinha uma musicalidade que o pegou de surpresa. Você pode me recomendar um vinho? Miguel sentiu o pânico crescer. Vinhos eram seu ponto fraco. Nunca conseguia lembrar quais combinavam com quais pratos, apesar das inúmeras explicações dos sommeliers dos restaurantes onde havia trabalhado. Temos uma excelente carta de vinhos, iniciou tentando ganhar tempo. Depende do que a senhorita pretende comer. Na verdade, ela disse fechando o cardápio, deixarei que você escolha o prato e o vinho. Miguel piscou, surpreso. Isso nunca havia acontecido antes. Mas não sei o que a senhorita gosta. Considere um desafio. Ela sorriu novamente e havia algo travesso naquele sorriso. Surpreenda-me. Era o tipo de situação que Carlos o havia instruído explicitamente a evitar. Deveria chamar o sommelier, talvez o próprio maître. Mas havia algo no olhar dela, um desafio gentil, uma confiança inesperada que o fez assentir. Voltarei em um momento com sua escolha. No caminho para a cozinha, Miguel quase colidiu com Carlos. O que ela pediu? Perguntou o maître, ansioso. Ela quer uma sugestão. Pediu que eu escolhesse o prato e o vinho. Carlos empalideceu. Você chamou o sommelier, certo? Vou chamá-lo agora, mas sem mas. Essa cliente é especial, Miguel. Muito especial. Havia uma urgência no tom de Carlos que Miguel não compreendeu completamente, mas que atiçou sua curiosidade. Quem é ela? Alguém que pode acabar com sua carreira antes mesmo dela começar, se você estragar o pedido, respondeu Carlos misteriosamente, antes de se afastar para receber novos clientes. No caminho para a adega, onde encontraria o sommelier, Miguel teve uma ideia. Em vez de seguir o protocolo, desviou para a cozinha. Conhecera o chefe Andrade brevemente no dia anterior, durante sua rápida integração, e havia algo no homem robusto e sorridente que lhe inspirava confiança. Chefe, chamou Miguel, hesitante, ao encontrá-lo supervisionando a preparação de um elaborado prato de peixe. Garçom novo, certo? Miguel? Sim, chefe. Tenho uma situação. Uma cliente pediu que eu escolhesse o prato e o vinho para ela. O chefe ergueu as sobrancelhas espessas. Mesa 17. Um sorriso se formou nos lábios do chefe. Ah, entendo. E o que você tinha em mente? Miguel hesitou. Aquela era sua chance. De impressionar ou de arruinar tudo. Pensou no rosto da mulher, em seu sorriso, na confiança com que o desafiara. Ela me parece alguém que aprecia sabores genuínos, não necessariamente os mais óbvios. Algo com personalidade, como... Miguel vasculhou mentalmente o cardápio que havia memorizado no dia anterior. Como o pato com tucupi e jambu. É um prato com raízes brasileiras profundas, mas refinado na apresentação. O chefe o observou com interesse renovado. E o vinho? Um tinto leve, talvez. Algo que não sobrepuje os sabores marcantes do tucupi, mas que tenha corpo suficiente para... O pato, Pinot Noir,
sugeriu o chefe. Temos um chileno excelente, safra 2018. Corpo médio, notas de cereja e um final de especiarias. Miguel assentiu, sentindo um estranho misto de alívio e expectativa. Perfeito, chefe. Obrigado. Com o pedido anotado, Miguel retornou à mesa 17, onde a mulher observava o movimento do restaurante com interesse sereno. Fiz minha escolha, anunciou Miguel, tentando projetar uma confiança que não sentia totalmente. Se a senhorita não gostar, trocaremos imediatamente. Confio em você, ela respondeu, e havia algo em seu tom que sugeria que aquilo era mais do que uma simples frase de cortesia. Enquanto aguardava o pedido, Miguel se dividiu entre suas outras mesas e lançara olhares furtivos para a cliente misteriosa. Da mesa 17, ela parecia perfeitamente à vontade sozinha, ocasionalmente escrevendo algo em um pequeno caderno ou observando os outros clientes. Não usava aliança, notou Miguel, nem parecia estar esperando por alguém. Havia uma aura de independência nela que ele achou fascinante. Quando o sommelier trouxe o vinho, Miguel retornou à mesa para a apresentação formal da garrafa. O homem mais velho lançou-lhe um olhar curioso quando ela confirmou que havia pedido ao garçom novato que escolhesse. Após a aprovação, o vinho foi servido, e Miguel aguardou ansiosamente enquanto ela levava a taça aos lábios. Seus olhos se fecharam por um momento ao provar o vinho, e quando os reabriu, havia um brilho de aprovação que enviou uma onda de alívio por todo o corpo de Miguel. Excelente escolha, ela comentou. Pinot Noir chileno? Sim, senhorita. Safra 2018. Interessante, não é o vinho mais óbvio para servir neste restaurante. A maioria prefere os franceses ou italianos mais consagrados. Miguel sorriu, surpreso com seu conhecimento. Achei que combinaria bem com seu prato, que é uma surpresa. Ele respondeu, sentindo uma ousadia inesperada. Espero que aprecie tanto quanto o vinho. Ela inclinou levemente a cabeça, estudando-o, com curiosidade renovada. Como se chama? Miguel Henrique, senhorita. Prazer, Miguel Henrique, sou Helena. Ela não ofereceu sobrenome e Miguel não perguntou. Havia algo naquele momento, naquela troca de olhares, que parecia transcender formalidades sociais. Quando o prato chegou, Miguel o apresentou com o entusiasmo genuíno de quem acredita verdadeiramente na escolha feita. Pato com tucupi e jambu, uma especialidade da casa com raízes na culinária amazônica. O tucupi é um caldo extraído da mandioca brava, com um sabor único, levemente ácido e complexo. O jambu, uma erva da região norte, causa uma leve dormência nos lábios, uma sensação curiosa que realça a experiência gastronômica. Helena sorriu, visivelmente impressionada com a apresentação. Parece que escolhi o garçom certo para este desafio. O jantar prosseguiu sem incidentes. Helena aprovou enfaticamente o prato, comentando sobre como a combinação de sabores era surpreendentemente harmoniosa e como o vinho complementava perfeitamente a refeição. Miguel se dividiu entre ela e seus outros clientes, mas sempre sentia uma inexplicável aceleração cardíaca quando se aproximava da mesa 17. Em determinado momento, enquanto servia a sobremesa, uma releitura de pudim de leite com calda de frutas vermelhas, também sugestão sua. Miguel notou que o restaurante começava a esvaziar. Apenas então percebeu que uma pequena orquestra havia se instalado discretamente em um canto do salão e começava a tocar uma suave bossa nova. "Vocês têm música ao vivo?" perguntou Helena, surpresa. "Nas sextas-feiras", explicou Miguel. "É uma tradição recente." Ele observou como ela acompanhava o ritmo com leves movimentos dos dedos sobre a mesa. Havia algo natural e despretensioso na maneira como se deixava levar pela música. "Gosta de bossa nova?" perguntou antes que pudesse se conter. "Adoro", ela respondeu. "Tom Jobim, João Gilberto, Vinícius de Moraes. Cresci ouvindo esses discos que meu pai colecionava." Miguel sentiu uma conexão imediata. "Meu pai também é fã.
Foi ele quem me ensinou os primeiros acordes de violão. Você toca? Tocava. Tentei seguir carreira na música, mas... Ela incentivou quando ele hesitou. A vida tinha outros planos, concluiu com um sorriso levemente melancólico. Helena o estudou por um momento, como se visse além da superfície, além do uniforme de garçom e da fachada profissional. Às vezes, os desvios na estrada nos levam a lugares que não imaginávamos, mas que precisávamos encontrar. Havia uma sabedoria em suas palavras que parecia desproporcional à sua aparente juventude. Miguel estimava que ela tivesse por volta de 35 anos, talvez menos. À medida que a noite avançava, o restaurante esvaziava gradativamente. A pequena orquestra começou a tocar Garota de Ipanema, e um espaço no centro do salão foi liberado para dança. Alguns poucos casais se aventuraram, embalados pela melodia icônica. Helena terminou sua sobremesa e seu café, enquanto conversava ocasionalmente com Miguel sobre música, comida e pequenas observações sobre os outros clientes. Havia uma facilidade naquela interação que Miguel raramente sentia, mesmo com pessoas que conhecia há anos. Quando a orquestra iniciou Chega de Saudade, Miguel, tomado por um impulso que mais tarde consideraria loucura, fez algo que violava todas as regras não escritas do restaurante. Gostaria de dançar? As palavras escaparam antes que pudesse contê-las. Imediatamente, sentiu o rubor subir pelo pescoço até as bochechas. Era uma proposta completamente inapropriada. Um garçom convidando uma cliente para dançar, especialmente uma cliente que Carlos havia classificado como especial. Helena pareceu genuinamente surpresa com o convite. Por um momento tenso, Miguel achou que ela o rejeitaria, talvez até se ofendesse. Em vez disso, um sorriso lento se formou em seus lábios. Por que não? Antes que Miguel pudesse processar completamente o que estava acontecendo, Helena se levantou e estendeu a mão para ele. Tinha dedos longos e elegantes, com unhas curtas e bem cuidadas, sem esmalte. Mãos que contavam histórias. Miguel a conduziu até o pequeno espaço de dança, dolorosamente consciente dos olhares curiosos dos poucos clientes remanescentes e, mais preocupante, da expressão horrorizada de Carlos, que acompanhava a cena, da entrada do restaurante. Mas quando começaram a dançar, tudo isso pareceu desvanecer. Helena se movia com graça natural, seguindo seus passos como se tivessem ensaiado por semanas. Miguel, que crescera vendo os pais dançarem na sala de casa todas as noites de sábado, redescobriu o prazer daquele movimento compartilhado. Você dança bem para um garçom novato, comentou Helena, com um brilho divertido no olhar. E você segue bem para uma... Miguel hesitou, percebendo que não sabia nada sobre ela além do nome. Para uma desconhecida? Ela completou, rindo. Para alguém que jantou sozinha. Quem disse que jantei sozinha? Tive sua companhia, mesmo que intermitente. Havia um charme despretensioso nela, que o deixava simultaneamente à vontade e nervoso. Era como dançar à beira de um precipício, aterrorizante, mas estranhamente irresistível. Miguel! A voz de Carlos cortou o momento como uma faca afiada. O maître se aproximou, tentando manter um sorriso forçado enquanto falava entre dentes. Desculpe a interrupção. Miguel, você é necessário urgentemente na cozinha. Helena se afastou graciosamente, ainda sorrindo. Claro, entendo. Obrigada pela dança, Miguel. Foi inesperada. Carlos lançou um olhar fulminante para Miguel, antes de se voltar para Helena com uma deferência exagerada. Peço 1000 desculpas pelo comportamento inadequado do nosso funcionário, senhorita Mendonça. Ele é novo e claramente não compreende os padrões do aroma em memória. Miguel congelou ao ouvir o sobrenome. Mendonça. Helena Mendonça. O nome ressoou em sua mente, tentando encontrar uma conexão. Não há necessidade de desculpas, Carlos. Helena respondeu com firmeza gentil.
Eu aceitei o convite. E, na verdade, foi um prazer. Carlos parecia incapaz de processar aquela resposta, alternando olhares confusos entre Helena e Miguel. Ainda assim, tal comportamento é inaceitável. Asseguro que medidas serão tomadas. Miguel sentiu o estômago afundar. Estava prestes a perder o emprego. Novamente, por um momento de impulso, por uma dança, Carlos... A voz de Helena assumiu um tom mais formal, quase empresarial. Acredito que a decisão sobre o que é aceitável ou não em meu restaurante cabe. A mim, não acha, meu restaurante? As palavras atingiram Miguel como um raio. Helena Mendonça. Helena Mendonça Aroma. A proprietária do Aroma e Memória. O nome por trás da marca. A mulher cuja aprovação Carlos buscava desesperadamente desde o início da noite. E ele, Miguel, garçom novato em seu segundo dia de trabalho, havia-a tirado para dançar. É claro, senhorita Mendonça. Carlos recuou imediatamente. Apenas pensei... Agradeço sua preocupação com os padrões da casa, interrompeu Helena suavemente. Mas, neste caso, não houve nenhuma quebra desses padrões. Miguel foi extremamente profissional durante todo o jantar e aceitou um desafio que muitos teriam evitado. Quanto à dança... Ela sorriu, voltando-se para Miguel. Digamos que foi um teste adicional e ele se saiu muito bem. Miguel permaneceu em silêncio, ainda processando a revelação. Helena Mendonça era não apenas uma cliente importante, era sua chefe, a dona do restaurante inteiro. A mulher que, com uma palavra, poderia encerrar ou impulsionar sua carreira. Carlos assentiu rigidamente. Como desejar, senhorita. Miguel, sua presença ainda é necessária na cozinha. Era uma desculpa transparente para afastá-lo, e todos sabiam disso. Miguel lançou um último olhar para Helena, uma mistura de confusão, embaraço e algo mais que não conseguia nomear. Foi um prazer servi-la, senhorita Mendonça, disse formalmente, tentando recuperar alguma dignidade profissional. O prazer foi meu, Miguel, ela respondeu, e havia uma sinceridade em seu tom que o pegou desprevenido. Espero vê-lo novamente em breve. Enquanto se afastava em direção à cozinha, Miguel sentia-se num estado de transe. Havia algo na maneira, como ela disse aquelas últimas palavras, que sugeria que não se referia apenas a vê-lo como garçom em seu próximo jantar no restaurante. Na cozinha, o chefe Andrade o recebeu com um olhar curioso. Então você tirou a dona do restaurante para dançar no seu segundo dia de trabalho, comentou com um riso contido. Ou você é o homem mais corajoso que já conheci, ou o mais louco. Eu não sabia quem ela era. Miguel explicou, ainda atordoado. Achei que fosse apenas uma mulher linda jantando sozinha, completou o chefe, erguendo uma sobrancelha. Exatamente. E isso torna menos inapropriado convidar uma cliente para dançar? Miguel passou a mão pelos cabelos, desalinhando. O penteado cuidadosamente arrumado horas antes. Não, foi um impulso estúpido. Vou perder o emprego, não vou? O chefe encolheu os ombros, voltando sua atenção para os últimos pratos da noite. Isso depende dela, e pelo que vi da sua dança, eu não me preocuparia tanto assim. Quando Miguel finalmente saiu do restaurante, passava da 1 da manhã. A maioria dos funcionários já havia ido embora, restando apenas a equipe de limpeza e o gerente para fechar o caixa. Carlos o havia evitado pelo resto da noite, designando-o para ajudar na organização do estoque, longe dos olhares dos clientes. Helena Mendonça também havia partido, deixando para trás apenas um perfume suave no ar e uma confusão de sentimentos. No peito de Miguel, ao descer as escadas do edifício, exausto física e emocionalmente, Miguel encontrou uma figura familiar aguardando na entrada. Helena. Ela havia trocado o vestido elegante por jeans e uma blusa simples, o cabelo agora preso em um rabo de cavalo casual.
Parecia mais jovem assim, mais acessível, mas não menos impressionante. Achei que você já tivesse ido, Miguel comentou, parando a alguns passos de distância. Estava esperando por você. Ela respondeu simplesmente. O coração de Miguel acelerou involuntariamente. Por mim? Por quê? Helena sorriu. E naquele sorriso havia algo diferente. Não a confiança da empresária bem-sucedida, mas a simplicidade de alguém que acabou de tomar uma decisão inesperada. Porque nossa dança foi interrompida, respondeu. E porque achei que talvez pudéssemos continuar nossa conversa sobre música em algum lugar menos formal. Existe alguma cafeteria aberta até tarde por aqui? Miguel piscou, tentando assimilar o convite implícito. Há um bar com música ao vivo na próxima esquina. Eles tocam jazz e bossa até às 3. Perfeito. Mas você é minha chefe, Miguel disse, sentindo necessidade de verbalizar o óbvio. Helena inclinou a cabeça ligeiramente, estudando-o com interesse. Tecnicamente, sim. Isso te incomoda? Não sei. Deveria? Ela deu de ombros, um gesto surpreendentemente casual para alguém com sua posição. Depende do que você está pensando. Estou pensando que não faço ideia do que estou fazendo, admitiu Miguel, com uma honestidade que surpreendeu a ambos. Helena riu, um som genuíno e caloroso que ecoou na rua quase deserta. Isso faz 2 de nós. Há muito tempo não faço. Algo tão impulsivo. Mas algo em você me intrigou desde o momento em que se aproximou da minha mesa. O comentário deveria tê-lo deixado nervoso, mas em vez disso, Miguel sentiu uma estranha calma se estabelecer. Havia uma simplicidade naquele momento, uma autenticidade que cortava através de todas as complicações óbvias da situação. O bar fica por ali, indicou com um gesto sorrindo. A banda que toca hoje é boa. O pianista estudou no Berklee College of Music. Parece que conhece bem o lugar, Helena comentou enquanto começavam a caminhar lado a lado. Já toquei lá algumas vezes antes da vida ter outros planos. Miguel assentiu, surpreso por ela ter lembrado suas exatas palavras. À medida que se afastavam do restaurante, caminhando pelas ruas iluminadas do centro de São Paulo, Miguel sentiu algo estranho e inesperado nascer dentro dele. Uma sensação de possibilidade, como se aquela noite, com todos os seus erros e acasos, pudesse ser o início de algo que ainda não conseguia vislumbrar completamente, mas que instintivamente sabia que valia a pena explorar. Então, Helena comentou casualmente, enquanto caminhavam, você tirou a dona do restaurante para dançar no seu 2º dia de trabalho. Pelo visto, vou ouvir sobre isso pelo resto da minha vida, respondeu Miguel rindo. Pelo menos pelo resto da semana, ela concordou, com um brilho nos olhos que sugeria muito mais do que suas palavras diziam, e pela primeira vez em muito tempo, Miguel sentiu que talvez, apenas talvez, a vida não tivesse apenas desviado seus planos. Talvez tivesse-os redirecionado para exatamente onde ele precisava estar. O bar Jazz & Co. era um daqueles lugares que só os verdadeiros paulistanos conheciam. Escondido em uma rua lateral, sem letreiro chamativo, apenas uma pequena placa de bronze indicava sua existência. Ao entrar, o tempo parecia retroceder algumas décadas. Iluminação baixa, sofás de couro desgastado, mesas de madeira escura e, no centro, um pequeno palco, onde um quarteto tocava Blue and Green, de Miles Davis, com surpreendente sensibilidade. Uau! Sussurrou Helena ao cruzar a porta, seu rosto suavemente iluminado pelas luzes amareladas do ambiente. Como nunca soube deste lugar? É um segredo bem guardado, respondeu Miguel, guiando-a entre as mesas até um canto mais tranquilo, próximo o suficiente para apreciar a música, mas distante o bastante para conversarem. Os músicos vêm aqui depois dos shows em casas maiores. Às vezes acontecem jam sessions improvisadas que duram até o amanhecer.
O lugar estava relativamente cheio para uma noite de sexta-feira, mas não lotado. Vários músicos acenaram discretamente para Miguel, reconhecendo-o, o que não passou despercebido por Helena. "Você é conhecido aqui", observou ela quando se sentaram. "Costumava tocar com a banda residente às quartas-feiras", Miguel explicou, sentindo uma pontada de nostalgia. Antes de tudo desmoronar, um garçom se aproximou, cumprimentando Miguel com familiaridade. "Miguel, há quanto tempo, cara? Trouxe companhia esta noite?" "Oi, Júlio, esta é a Helena." O garçom sorriu para Helena com simpatia genuína, sem o servilismo exagerado que ela costumava receber em outros lugares quando reconheciam seu sobrenome. "Bem-vinda ao Jazz & Co, Helena. O que vão querer?" Após pedirem um uísque para Miguel e um gin tônica para Helena, ficaram em silêncio por alguns instantes, observando a banda. O pianista que Miguel mencionara fazia um solo introspectivo, seus dedos dançando pelas teclas com precisão hipnotizante. "Você toca assim?" perguntou Helena, quebrando o silêncio. Miguel riu suavemente. "Nem em meus melhores dias. Sou guitarrista." "Era guitarrista", corrigiu. "Por que fala no passado? Não se pode simplesmente deixar de ser músico." A observação o pegou desprevenido. Havia algo de profundamente verdadeiro naquelas palavras que reverberou dentro dele. "Acho que não", concordou, "mas há uma diferença entre ser músico e ganhar a vida com música." As bebidas chegaram e Miguel aproveitou o momento para estudar melhor Helena. Sem a formalidade do restaurante, com roupas casuais e cabelo preso, ela parecia mais jovem e, de alguma forma, mais real. Havia uma qualidade magnética nela, que ia além da beleza física, uma espécie de presença que preenchia o espaço ao seu redor. "Então", ela começou após um primeiro gole, seus olhos brilhando com curiosidade genuína, "conte-me sobre a banda que desmoronou." Miguel hesitou. Não costumava compartilhar aquela história, especialmente com pessoas que acabara de conhecer. Mas havia algo no olhar direto e interessado de Helena que desmontava suas defesas habituais. "Éramos 4, começou, girando o copo entre os dedos. "Começamos na faculdade, em Ribeirão Preto. Eu estudava música, os outros engenharia e direito. No início era só diversão, tocar em festas universitárias, bares locais. Mas começamos a compor nossas próprias músicas e parecia que tínhamos algo especial." Miguel fez uma pausa, as lembranças vindo em ondas. "Largamos tudo para tentar a sorte em São Paulo. Eu estava no último ano da faculdade, faltando apenas algumas disciplinas. Todos acharam que éramos loucos. E foram? Talvez", sorriu Miguel. "Nos primeiros 6 meses, tudo parecia possível. Conseguimos uma residência fixa em uma casa de shows na Vila Madalena, gravamos um EP independente, chegamos a abrir shows para bandas maiores. Tínhamos um empresário que prometia mundos e fundos." Helena assentiu, encorajando-o a continuar. E então, a realidade bateu. O empresário desapareceu com o dinheiro que tínhamos juntado para gravar o álbum completo. Lucas, nosso baterista, recebeu uma proposta para tocar com uma cantora famosa em turnê internacional. Ana, nossa baixista, descobriu que estava grávida e decidiu voltar para a casa dos pais. Em 3 meses, tudo acabou. "E você ficou", Helena concluiu, não como uma pergunta, mas como uma constatação. "Eu fiquei. Teimoso demais para admitir a derrota, orgulhoso demais para voltar para casa sem ter realizado nada. Tentei carreira solo por um tempo, depois comecei a tocar em bandas cover. Quando o dinheiro ficou realmente curto, comecei a trabalhar em bares e restaurantes para pagar as contas." Ele tomou um longo gole de uísque, sentindo o líquido queimar agradavelmente sua garganta. "E aqui estamos, um músico fracassado tentando não ser demitido de seu emprego como garçom no 2º dia de trabalho." "Você não parece um fracassado. Para mim", Helena comentou com uma convicção que o surpreendeu. "Na verdade, parece alguém extraordinariamente corajoso." Miguel ergueu as sobrancelhas cético.
corajoso? Seguir um sonho sabendo que pode não dar certo? Enfrentar a incerteza quando poderia ter escolhido o caminho seguro? Ficar em São Paulo e reconstruir sua vida quando tudo desmoronou? Sim, eu chamaria isso de coragem. Havia uma intensidade na maneira como ela falava que fez Miguel se sentir momentaneamente exposto, como se ela pudesse ver através das camadas de autodepreciação que havia construído ao longo dos anos. E quanto a você? Perguntou, desviando o foco da conversa. Como se torna proprietária de um dos restaurantes mais badalados de São Paulo antes dos 34? Ela completou sorrindo. 34, ele repetiu, surpreso por ela ter apenas 7 anos a mais que ele. Parece uma façanha e tanto. Helena bebeu outro gole de sua bebida, como se precisasse de um momento para organizar seus pensamentos. Diferente da sua história, a minha é muito previsível, começou. Família tradicional, pai dono de uma rede de restaurantes, formação em gastronomia em Paris, MBA em gestão hoteleira. O caminho todo traçado desde o berço. Havia uma nota de... seria amargura? Desencanto? Miguel não conseguia definir exatamente, mas percebeu que havia muito mais naquela história do que ela estava contando. Mas o aroma em memória é seu, observou, não do seu pai. Helena sorriu, apreciando sua perspicácia. Sim, é a primeira coisa que fiz completamente por conta própria. Papai queria que eu assumisse a rede dele, seguisse expandindo o negócio da família. Restaurantes de luxo, cardápios tradicionais, a mesma fórmula repetida em cada capital brasileira. E você queria algo diferente, Miguel deduziu. Queria criar algo autêntico, algo que falasse sobre nossa cultura, nossas raízes, mas de uma forma contemporânea. Sem a pompa desnecessária, sem o servilismo artificial. Um lugar onde a comida fosse a verdadeira estrela. Suas palavras transmitiam uma paixão que ecoava a que Miguel sentia pela música. Era estranho e reconfortante encontrar aquela semelhança onde menos esperava. Seu pai apoiou? Helena deixou escapar uma risada curta, quase irônica. À maneira dele, disse que eu poderia fazer minha experiência, mas que quando fracassasse, meu lugar na empresa da família estaria garantido. Mas você não fracassou, Miguel comentou admirado. Ainda não, ela respondeu com um sorriso enigmático. O restaurante tem apenas 2 anos. No mundo da gastronomia, isso é um piscar de olhos. A banda iniciou uma versão lenta e intimista de Garota de Ipanema, trazendo de volta o momento em que dançaram mais cedo. Miguel notou como Helena fechou brevemente os olhos, apreciando a música, seus dedos tamborilando suavemente na mesa, acompanhando o ritmo. Você dança muito bem, ela comentou de repente, abrindo os olhos para encará-lo. Cresci vendo meus pais dançarem. Todos os sábados, sem falta, eles empurravam os móveis da sala para o lado e dançavam por horas. Bolero, samba, forró, qualquer coisa com ritmo. Eles ainda fazem isso? Sim, respondeu Miguel, sentindo uma onda de carinho ao pensar nos pais. 35 anos de casados e ainda dançam como se estivessem em seu primeiro encontro. Helena sorriu, mas havia uma sombra de melancolia em seus olhos. Isso é raro, bonito. E seus pais? Divorciaram-se quando eu tinha 12 anos. Casamento de conveniência que durou mais do que deveria. Eles se respeitam, trabalham juntos, mas... Ela fez um gesto vago com a mão. Não há dança na sala de estar. Enquanto a conversa fluía, Miguel se surpreendeu com a facilidade que sentia ao falar com Helena. Não havia a usual dinâmica de poder que esperaria ao conversar com alguém em sua posição. Ela o escutava como se cada palavra fosse importante. Respondia com honestidade e fazia perguntas que demonstravam interesse genuíno. As horas passaram sem que percebessem.
A banda tocou seu último set, o bar começou a esvaziar e eles seguiram conversando sobre música, comida, livros, filmes, viagens. Descobriram gostos em comum, cinema iraniano, literatura latino-americana e discordâncias apaixonadas. Ele preferia rock progressivo, ela jazz clássico. Ele adorava comida japonesa, ela era fã incondicional da cozinha mediterrânea. Foi somente quando o garçom se aproximou para avisar que estavam fechando que ambos perceberam quanto tempo havia passado. Meu Deus, já são quase 4 da manhã, Helena constatou, checando o relógio com espanto. Perdi a noção do tempo, confessou Miguel, igualmente surpreso. Acho que isso significa que a companhia era boa. Helena sorriu, um sorriso diferente dos anteriores, mais suave, quase tímido. A companhia era excelente. Ao sair do bar, foram recebidos pelo ar fresco da madrugada paulistana. As ruas estavam quase desertas, com exceção de alguns táxis ocasionais e trabalhadores noturnos retornando para casa. Como vai voltar? Perguntou Miguel, subitamente preocupado com a segurança dela. Meu motorista está esperando. Helena respondeu, apontando para um carro preto estacionado discretamente do outro lado da rua. Vantagem de ser a chefe. Posso fazer meu próprio horário. Aquela menção ao status dela trouxe de volta a realidade da situação. Helena era sua empregadora. Haviam passado horas conversando como iguais, mas a verdade era que suas vidas não poderiam ser mais diferentes. Sobre amanhã, começou Miguel, incerto sobre como abordar o assunto. Seu turno começa às 17 horas. Helena completou, retornando momentaneamente ao papel de proprietária. Mas então, seu tom suavizou. A menos que precise descansar mais depois. Desta noite, posso falar com Carlos para... Não, interrompeu Miguel rapidamente. Não precisa de tratamento especial. Estarei lá no horário. Helena o estudou por um momento, uma expressão enigmática em seu rosto. Você é um homem interessante, Miguel Henrique. Não é todo dia que conheço alguém que recusa privilégios. Não seria justo com os outros funcionários, ele explicou simplesmente. Além disso, prefiro manter isso separado do trabalho. Isso? Ela perguntou, um leve sorriso brincando em seus lábios. Miguel sentiu o rosto esquentar. Esta noite, nossa conversa, você entendeu? Entendi, ela confirmou, e havia algo em seu olhar que sugeria que entendia muito mais do que ele havia dito explicitamente. Até amanhã, então. Ela se virou para ir embora, mas parou após poucos passos e olhou por sobre o ombro. Miguel, sim! Você deveria trazer seu violão para o restaurante algum dia, depois do expediente. Gostaria de ouvir você tocar. Antes que pudesse responder, ela atravessou a rua e entrou no carro que imediatamente partiu, deixando Miguel sozinho com seus pensamentos confusos e um sorriso involuntário no rosto. O caminho até seu pequeno apartamento na Liberdade nunca pareceu tão curto. A mente de Miguel fervilhava, repassando cada momento da noite, cada palavra trocada, cada sorriso. Havia algo surreal na situação toda. Ontem era apenas um músico, fracassado, começando um novo emprego como garçom. Hoje havia dançado e conversado por horas com Helena Mendonça, a proprietária do restaurante, uma mulher que normalmente habitava um universo completamente diferente do seu. Ao chegar em casa, em vez de cair exausto na cama como esperava, Miguel se encontrou inquieto, energizado. Pela primeira vez em meses, pegou o violão que descansava empoeirado no canto do quarto. Dedilhou algumas notas, relembrando antigas composições, experimentando novas melodias. Havia uma inspiração renovada fluindo através dele, como se algum bloqueio interno tivesse sido removido. Quando finalmente adormeceu, o sol já começava a nascer. O sábado no Aroma em Memória prometia ser agitado. Miguel chegou pontualmente às 17 horas, determinado a manter o profissionalismo, apesar do... Sonou,
e da confusão emocional. Para sua surpresa, Carlos o recebeu com uma atitude completamente diferente da hostilidade do dia anterior. Miguel, exatamente no horário. Excelente. O maître sorriu, dando tapinhas amigáveis em seu ombro. Hoje você ficará com as mesas centrais. Mais visibilidade, mais responsabilidade. Sei que dará conta. Miguel piscou, confuso com a mudança repentina. As mesas centrais, tem certeza? Ontem eu estava nas mesas periféricas e... Ontem é ontem, interrompeu Carlos com um movimento dismissivo da mão. Hoje é um novo dia e aparentemente você causou uma boa impressão na senhorita Mendonça. Havia algo no tom de Carlos que sugeria múltiplos significados, mas Miguel optou por ignorar. Só estava fazendo meu trabalho. Claro, claro. Carlos concordou com um sorrisinho que dizia o contrário. A propósito, ela deixou algo para você. O maître estendeu um pequeno envelope. Miguel o pegou hesitante, consciente dos olhares curiosos dos outros garçons que se preparavam para o turno. Obrigado, vou me trocar. No vestiário dos funcionários, Miguel abriu o envelope com cuidado. Dentro havia um cartão com o logotipo do Aroma em memória e uma nota manuscrita. As melhores histórias começam com atos impulsivos. Obrigada pela dança e pela conversa. H. Simples, direto, mas suficiente para fazer seu coração acelerar novamente. Guardou o cartão cuidadosamente no bolso interno do uniforme e se concentrou em preparar-se mentalmente para o turno. O restaurante encheu rapidamente. Sábado era sempre o dia mais movimentado, com lista de espera e reservas feitas com semanas de antecedência. Miguel encarou o desafio com determinação renovada, atendendo cada mesa com atenção meticulosa, memorizando pedidos complexos, recomendando vinhos com mais confiança. Por volta das 9 da noite, quando o salão estava no auge do movimento, ele a viu. Helena atravessou o restaurante com a elegância natural que parecia acompanhá-la em qualquer ambiente. Usava um vestido azul marinho simples, mas elegante, o cabelo solto emoldurando o rosto. Vários clientes a cumprimentaram com deferência enquanto passava, confirmando seu status no local. Carlos imediatamente foi ao seu encontro, todo sorrisos e atenção. Eles conversaram brevemente, e então, para surpresa de Miguel, Helena seguiu em direção à cozinha, não às mesas. Ela sempre faz isso nos sábados, comentou uma das garçonetes mais antigas, notando o olhar de Miguel. Verifica a cozinha, conversa com os clientes, supervisiona tudo. É muito hands-on para uma proprietária. Durante as horas seguintes, Miguel a viu apenas ocasionalmente, sempre à distância. Sempre profissional, cumprindo seu papel como dona do estabelecimento. Não houve nenhum momento de reconhecimento especial, nenhum tratamento diferenciado. Era como se a noite anterior, a dança, o bar, as horas de conversa, tivesse sido apenas um sonho. Por volta da meia-noite, quando o movimento começava a diminuir, Miguel foi chamado à cozinha pelo chefe Andrade. Mesa especial, anunciou. O chefe com um brilho divertido nos olhos. Salão privativo 2, apenas um cliente, pedido já definido. Miguel franziu o senho. Salão privativo, mas geralmente Carlos ou pedido específico pelo seu atendimento, interrompeu o chefe, agora sorrindo abertamente. E não me olhe com essa cara. Só estou seguindo instruções. Com uma bandeja contendo entradas elaboradas e uma garrafa de vinho tinto já aberta para respirar, Miguel se dirigiu ao pequeno salão privativo na parte de trás do restaurante, reservado para ocasiões especiais ou clientes que desejavam privacidade absoluta. Ao abrir a porta, encontrou Helena sentada sozinha à mesa, iluminada apenas pela luz suave de velas. A visão o pegou tão desprevenido que quase tropeçou, mas recuperou o equilíbrio a tempo de evitar um desastre. Boa noite, senhorita Mendonça, disse formalmente, consciente de que ainda estava no papel de garçom.
O chefe Andrade preparou estas entradas especialmente para a senhora. Helena o observou com aquele olhar avaliativo que agora lhe era familiar. Obrigada, Miguel. Por favor, sirva o vinho e junte-se a mim. Ele congelou no meio do movimento de colocar a bandeja sobre a mesa. Perdão? Seu turno oficialmente acabou às 23h30. Ela explicou calmamente. Verifiquei com Carlos. Agora você é meu convidado, não meu funcionário. Miguel permaneceu imóvel por alguns segundos, processando a informação. Isso não é apropriado, disse finalmente. Provavelmente não. Ela concordou com surpreendente franqueza. Mas você mesmo disse ontem que preferia manter isso separado do trabalho. Estou apenas respeitando seu desejo. A lógica era impecável, ainda que a situação continuasse estranha. Miguel hesitou, dividido entre o instinto de manter as fronteiras profissionais e a inegável atração que sentia por ela. Posso simplesmente jantar com você como agradecimento pela noite agradável de ontem, ofereceu Helena, percebendo sua hesitação. Sem implicações, sem complicações, apenas duas pessoas compartilhando uma refeição. A sinceridade em sua voz finalmente quebrou a resistência dele. Miguel colocou a bandeja sobre a mesa e, após servir o vinho em 2 taças, sentou-se, hesitante na cadeira oposta a ela. Não estou vestido apropriadamente para jantar aqui, comentou, indicando seu uniforme de garçom. Helena sorriu, aquele sorriso que parecia iluminar todo o seu rosto. Acredite, como dona do lugar, posso abrir exceções para o código de vestimenta. O comentário quebrou a tensão, arrancando um sorriso de Miguel. Gradualmente, à medida que compartilhavam as entradas e conversavam, a estranheza da situação começou a se dissipar. Era quase como a noite anterior no bar. 2 pessoas genuinamente interessadas uma na outra, compartilhando histórias e descobrindo conexões. Como foi seu dia? Perguntou Helena entre um gole de vinho e outro. Interessante, respondeu Miguel. Fui promovido para as mesas centrais, recebi tratamento VIP do Carlos e agora estou jantando com a dona do restaurante, depois do expediente. Diria que foi um dia fora do comum. Helena riu, um som cristalino que enviou uma onda de calor pelo peito de Miguel. Carlos é um barômetro confiável para o status de alguém. Se ele está sendo gentil com você, significa que sua posição melhorou dramaticamente. E devo isso tudo a você, observou Miguel subitamente sério. Por quê? A pergunta direta pareceu pegá-la de surpresa. Helena tomou um gole demorado de vinho antes de responder. Porque você me intriga, disse finalmente. Você é autêntico em um mundo onde a maioria das pessoas usa máscaras. Tira uma desconhecida para dançar, mesmo sabendo que pode custar seu emprego. Escolhe o vinho chileno em vez do francês porque combina melhor com o prato. Não porque impressiona mais. Recusa privilégios por senso de justiça. Ela fez uma pausa, seus olhos fixos nos dele. Pessoas assim são raras no meu mundo, Miguel. A honestidade crua da resposta o deixou momentaneamente sem palavras. Havia uma vulnerabilidade na maneira como ela falou que contrastava com a imagem da empresária bem-sucedida e confiante. Seu mundo e o meu são muito diferentes, ele finalmente comentou, sem saber como responder adequadamente. São mesmo. Ela concordou. Mas ontem à noite, por algumas horas, pareceu que habitávamos o mesmo universo. Foi libertador. O prato principal chegou, não trazido por um garçom, mas pelo próprio chefe Andrade, que piscou conspiratoriamente para Miguel antes de se retirar discretamente. A refeição era uma obra de arte gastronômica, o tipo de criação que normalmente Miguel apenas servia, nunca provava. Isto é incrível, comentou após o primeiro garfo, genuinamente impressionado. Andrade é um gênio, Helena concordou. Foi a primeira pessoa que contratei quando decidi abrir o restaurante. Ele tinha ofertas de lugares muito mais estabelecidos, mas acreditou na minha visão. Como eu,
observou Miguel. Helena inclinou a cabeça, curiosa. Como você, também acreditei na sua visão, explicou. Quando me pediu para escolher seu jantar ontem, eu poderia ter ido pelo caminho seguro. Um prato convencional, um vinho francês caro. Em vez disso, escolhi algo que achei que combinava com você, com a pessoa que intuí que você era. E acertou. Ela sorriu, levantando a taça em um brinde silencioso. Enquanto saboreavam a refeição, a conversa fluiu para temas mais leves, lugares favoritos em São Paulo, memórias de infância, filmes que os fizeram chorar. Ele admitiu. Cinema Paradiso, ela confessou, central do Brasil. Foi apenas quando a sobremesa chegou, um elaborado parfait de frutas vermelhas, que Helena tocou em um assunto mais sério. O que você realmente quer, Miguel? A pergunta, aparentemente simples, carregava o peso de múltiplos significados. Miguel colocou o garfo de lado, considerando cuidadosamente antes de responder. Na vida? Na música? Neste momento? Tudo isso, ela respondeu, seus olhos nunca deixando os dele. Quero voltar a criar música que signifique algo. Quero não me preocupar constantemente com o aluguel do próximo mês. Quero... Ele fez uma pausa, reunindo coragem. Quero descobrir se o que sinto agora, esta conexão inesperada com alguém que mal conheço, é real ou apenas uma fantasia. A honestidade da resposta pairou entre eles, criando um momento de vulnerabilidade compartilhada. Helena estendeu a mão sobre a mesa, seus dedos tocando levemente os dele. Acho que todos queremos saber se o que sentimos é real, ela disse suavemente, especialmente quando aparece da forma mais inesperada possível. O toque delicado de seus dedos enviou uma corrente elétrica pelo braço de Miguel. Havia uma intimidade naquele simples contato que parecia mais significativa do que qualquer coisa física que já havia experimentado. E agora? Perguntou, sua voz quase um sussurro. Helena sorriu, um sorriso diferente de todos os anteriores. Mais suave, mais aberto, quase vulnerável. Agora, respondeu, acho que precisamos de mais uma dança. Agora acho que precisamos de mais uma dança. As palavras de Helena, suaves e carregadas de promessa, pairaram no ar entre eles. Miguel olhou ao redor do salão privativo, que não oferecia espaço suficiente nem música. Como se lesse seus pensamentos, Helena se levantou e estendeu a mão para um pequeno controle remoto na parede. Com um toque, um painel deslizou, revelando um sistema de som embutido. Outro toque e as primeiras notas de Corcovado de Tom Jobim preencheram o ambiente. Este lugar não deixa de me surpreender, comentou Miguel levantando-se. Foi projetado para experiências completas. Helena explicou, movendo algumas cadeiras para criar um pequeno espaço. Alguns clientes gostam de privacidade total, inclusive para momentos especiais. Havia um tom levemente provocativo em sua voz que fez Miguel corar. Ele estendeu a mão para ela, sentindo uma confiança que não experimentava desde os tempos em que subia regularmente ao palco. Nesse caso, senhorita Mendonça teria a honra desta dança. Helena sorriu, aceitando sua mão. Pensei que nunca pediria. Diferente da dança interrompida no restaurante, desta vez não havia olhares curiosos, nem expectativas, nem Carlos para interromper. Apenas dois corpos se movendo em sintonia perfeita ao som da bossa nova, criando seu próprio mundo dentro daquele pequeno espaço. Miguel conduzia com segurança natural e Helena seguia seus passos como se tivessem dançado juntos por anos. Havia uma conversa silenciosa acontecendo entre eles, na pressão suave de suas mãos entrelaçadas, no olhar sustentado, na respiração que gradualmente se sincronizava. Você deveria estar fazendo isso todas as noites, Helena comentou suavemente enquanto rodopiavam. Servindo mesas? Não,
Ela riu baixinho. Dançando, tocando, criando. Você tem isso dentro de você, Miguel. É visível quando se move, quando fala sobre música. Por que parou? A pergunta, feita sem julgamento, apenas com genuína curiosidade, o fez refletir. Enquanto continuavam dançando, acho que perdi a fé, respondeu finalmente. Não na música, mas em mim mesmo, em minha capacidade de transformar esse amor em algo sustentável. A música mudou para a insensatez, mais lenta, mais íntima. Naturalmente eles se aproximaram. A mão de Miguel descansava agora na cintura dela, enquanto a de Helena repousava em seu ombro. O espaço entre seus rostos diminuía a cada movimento. E, se eu dissesse que acredito em você, murmurou Helena, seus olhos fixos nos dele, que vi algo especial desde aquele primeiro momento, quando você aceitou o meu desafio sobre o vinho, eu diria que você nem me ouviu tocar ainda. Ele sorriu, mas havia emoção em sua voz. Algumas pessoas irradiam sua arte. Ela respondeu. Está no modo como falam, como sentem, como percebem o mundo. Seus rostos estavam tão próximos agora que Miguel podia sentir o calor de sua respiração. Havia uma gravidade inescapável entre eles, atraindo-os um para o outro com força silenciosa, mas determinada. Helena, ele começou, sua voz quase um sussurro. Isso é complicado? Ela completou. Eu ia dizer impossível, corrigiu ele suavemente. Nossos mundos são apenas mundos, interrompeu ela. Construções sociais, expectativas, externas. O que importa é isto, aqui. Ela colocou a mão gentilmente sobre o peito dele, sentindo o coração acelerado. E aqui. Guiou a mão dele para seu próprio coração, que batia no mesmo ritmo intenso. Não houve necessidade de mais palavras. Com a naturalidade de algo inevitável, seus lábios se encontraram. Um beijo suave no início, hesitante, que gradualmente se transformou em algo mais profundo, mais verdadeiro. O tempo pareceu suspender-se, a música dissolvendo-se ao fundo. O mundo exterior desaparecendo completamente. Quando finalmente se separaram, ambos ligeiramente ofegantes, permaneceram com as testas encostadas, relutantes em quebrar completamente o contato físico. Acho que acabei de cometer mais uma imprudência profissional, murmurou Miguel, embora seu tom não demonstrasse arrependimento real. Helena riu, o som vibrando contra o peito dele. Tecnicamente, você não está mais no horário de trabalho. Ainda. Sou seu funcionário. Detalhes, ela sorriu, afastando-se apenas o suficiente para olhá-lo nos olhos. Miguel, sou proprietária deste lugar. Faço minhas próprias regras. É exatamente esse o ponto. Ele respondeu, finalmente verbalizando a preocupação que o acompanhava desde o início. Você é a proprietária. Eu sou apenas um garçom que nem consegue pagar o aluguel em dia. Como isso poderia funcionar? A pergunta pairou entre eles, pesada com todas as suas implicações. Helena se afastou completamente, embora seus dedos permanecessem entrelaçados aos dele. Vamos sentar, sugeriu, conduzindo-o de volta à mesa onde os restos de sua refeição ainda permaneciam. Podemos falar como dois adultos. Eles se sentaram, ainda de mãos dadas, sobre a mesa. Helena parecia estar organizando seus pensamentos como se escolhesse cuidadosamente as próximas palavras. Vou ser direta, começou finalmente. Há 2 dias eu não conhecia você. Era apenas mais um funcionário contratado para reforçar a equipe. Nesses 2 dias, descobri alguém que me intriga, me fascina e me faz sentir algo que não sentia, que nunca senti antes. Ela fez uma pausa, seus olhos nunca deixando os dele. Não tenho ideia de onde isso vai dar. Pode ser loucura, impulsividade ou simplesmente a química mais poderosa que já experimentei. Mas sei que quero descobrir. Miguel absorveu suas palavras, sentindo uma onda de calor e esperança expandir-se em seu peito. Ainda assim, continuou,
relutante em deixar o lado prático da questão. Há complicações reais. Você é minha chefe. Posso transferir seu contrato para outro estabelecimento, ela sugeriu prontamente. Tenho amigos donos de restaurantes que ficariam felizes em... Não, ele interrompeu, surpreendendo a ambos com sua firmeza. Não quero favores ou arranjos especiais. Se vamos tentar, isso quero que seja em termos iguais, não com você, puxando cordas para facilitar minha vida. Helena o observou com uma mistura de surpresa e admiração. Sua integridade é uma das coisas que mais me atraem em você, sabia? Mas também torna tudo mais complicado. Eles ficaram em silêncio por um momento, conscientes do dilema que enfrentavam. Foi Miguel quem finalmente falou, uma nova determinação em sua voz. E se não for sobre emprego? E se for sobre música? Helena inclinou a cabeça, intrigada. Como assim? Você disse que acredita em mim como músico, mesmo sem ter me ouvido tocar. E se eu levasse isso a sério novamente? Não como hobby, não como sonho abandonado, mas como carreira real? Uma luz se acendeu nos olhos dela. Você está pensando em voltar a tocar profissionalmente? Estou pensando, respondeu ele, a ideia cristalizando-se enquanto falava, em usar a experiência que tenho. Música, administração de eventos, conhecimento de restaurantes, uma casa de espetáculos, ela sugeriu, captando imediatamente sua linha de pensamento. Um café com música ao vivo, ele corrigiu. Algo pequeno, íntimo, autêntico. Um lugar para músicos independentes se apresentarem, não apenas em São Paulo, mas de todo o Brasil. Um ambiente onde a música seja a estrela, não um simples fundo para conversas. Enquanto falava, sentia uma excitação crescente. A ideia havia surgido espontaneamente, mas parecia tão certa, tão óbvia agora. Era o caminho que combinava suas paixões e experiências de forma orgânica. Eu adoraria isso, Helena respondeu, seus olhos brilhando. Como cliente, como amante de música, mas abrir um negócio requer investimento, tempo, experiência em gestão. Tenho ideias, não capital, reconheceu Miguel. Mas posso trabalhar nisso, construir um plano de negócios, economizar, buscar investidores. Eu poderia investir, ofereceu Helena imediatamente. Miguel balançou a cabeça. Não, se for fazer isso, preciso fazer por mim mesmo. Preciso saber que consegui por mérito próprio, não porque estou envolvido com a investidora. A escolha de palavras fez um pequeno sorriso aparecer nos lábios de Helena. Envolvido? É complicado definir o que estamos agora. Ele sorriu de volta. Justo, ela concordou. Mas minha oferta permanece, não como investidora anônima, mas como sócia, em termos justos, contratos claros, tudo documentado e profissional. Sócia? A ideia o pegou de surpresa. Por que não? Tenho experiência em gastronomia, você em música. Juntos poderíamos criar algo único. Havia uma empolgação genuína em sua voz. Além disso, seria uma forma de estarmos em pé de igualdade profissional. A proposta tinha mérito, Miguel precisava admitir. E mais importante, resolvia o dilema da dinâmica de poder entre eles, transformando-os de empregador e funcionário para parceiros de negócios. Seria um grande risco para você, observou, associar seu nome e reputação a alguém como eu. A vida sem riscos é apenas existência, ela respondeu simplesmente. Além disso, não acho que seja um risco tão grande assim. Vi como você pensa, como se dedica, como se importa com detalhes. São as mesmas qualidades que fizeram do Aroma em Memória um sucesso. Pela primeira vez em anos, Miguel sentia aquela antiga familiaridade. O entusiasmo que precede a criação de algo novo,
Adrenalina do início de um projeto significativo. Era como os primeiros dias com sua banda, mas mais maduro, mais fundamentado na realidade. Precisaríamos pensar em cada detalhe. Começou, a mente já fervilhando de ideias. Localização, conceito, tipo de música, cardápio limitado, mas especial. Helena sorriu, reconhecendo o brilho em seus olhos. Você já está planejando. É difícil não planejar quando uma possibilidade parece tão certa. Suas palavras carregavam um significado que ia além do projeto profissional, e ambos sabiam disso. Helena estendeu a mão para tocar seu rosto, um gesto surpreendentemente terno. Algumas das melhores coisas da vida começam assim, disse suavemente, com um impulso, uma dança inesperada, um beijo que não estava nos planos. Miguel virou o rosto para beijar a palma de sua mão, um gesto íntimo que enviou arrepios por ambos. Ainda temos muito a descobrir um sobre o outro, ele observou. Temos todo o tempo do mundo, ela respondeu. Mas por enquanto há algo que quero muito ver. O quê? Você tocando, Helena respondeu, seus olhos brilhando com expectativa. Prometi a mim mesma que não te beijaria até ouvir você tocar. Acabei quebrando essa promessa, então agora estou ainda mais curiosa. Miguel riu, sentindo-se subitamente mais leve, mais livre. Meu violão está em casa. Tenho um piano ali. Ela apontou para um canto do salão, onde um piano digital discreto estava parcialmente coberto. Era usado para pequenas apresentações privadas antes de instalarmos o sistema de som. Piano não é meu forte, ele hesitou. Improvise, desafiou Helena. Como fez com meu jantar? Como fez ao me tirar para dançar? Às vezes, os melhores momentos vêm quando saímos da nossa zona de conforto. Não havia como resistir àquele olhar. Miguel se levantou e caminhou até o piano, descobrindo-o e ligando-o com cuidado. Passara anos focado na guitarra, mas tivera aulas básicas de piano na faculdade de música, o suficiente para se virar. Sentou-se ao instrumento, testando algumas notas, relembrando acordes básicos. Helena se aproximou, sentando-se ao seu lado no banco estreito, seu corpo uma presença calorosa contra o dele. O que quer ouvir? Perguntou ele. Algo seu. Ela respondeu simplesmente. Algo que conte quem é Miguel Henrique quando ninguém está ouvindo. Ele refletiu por um momento e então começou a tocar. Uma melodia simples no início, nostálgica, que havia composto nos primeiros dias em São Paulo, quando tudo parecia possível. Aos poucos a música evoluiu, incorporando elementos mais complexos, alguns acordes dissonantes que refletiam as dificuldades e decepções dos últimos anos. E então, quase naturalmente, a melodia transformou-se em algo novo, algo que nunca havia tocado antes, mais leve, mais esperançoso, com notas que dançavam como borboletas sobre as teclas. Era uma música nascendo no momento, inspirada pela mulher ao seu lado, pelo caminho inesperado que sua vida havia tomado nos últimos 2 dias. Quando finalmente terminou, o silêncio que seguiu parecia quase sagrado. Miguel virou-se para encontrar os olhos de Helena marejados. Isso foi... Ela começou, a voz ligeiramente embargada, extraordinário, como se pudesse ouvir sua história inteira. E o final ainda está sendo escrito. Ele completou suavemente. Helena se inclinou, beijando-o novamente, desta vez com mais certeza, mais propósito. Quando se separaram, havia determinação em seus olhos. Vamos fazer acontecer, declarou. O café, a música, nós, tudo isso. Miguel sorriu, sentindo no peito aquela certeza rara, aquela convicção que só aparece algumas vezes na vida. O conhecimento instintivo de estar no lugar certo, no momento certo, com a pessoa certa. Vamos chamar de primeiro passo, sugeriu, em homenagem a como tudo começou. Com um garçom novato tirando para dançar uma mulher que não sabia ser a dona do restaurante, completou Helena rindo. O título é longo demais para a fachada. Ele brincou.
mas perfeito para a história que contaremos aos nossos amigos e talvez um dia aos nossos filhos. A menção casual de um futuro compartilhado deveria tê-lo assustado. Em vez disso, pareceu a coisa mais natural do mundo. Miguel a puxou para mais perto, maravilhado com como, em apenas 2 dias, sua vida havia mudado tão completamente. 6 meses depois do café Primeiro Passo, estava lotado para a noite de inauguração. O pequeno espaço na Vila Madalena, cuidadosamente reformado para combinar aconchego e acústica perfeita, transbordava de convidados. Amigos, familiares, jornalistas, músicos locais e curiosos atraídos pelo burburinho sobre o novo empreendimento. Miguel, vestindo calça social preta e camisa branca, sem gravata borboleta, uma condição não negociável de sua parte, ajustava o microfone no pequeno palco. Ao seu lado, sua velha guitarra, agora restaurada, aguardava o momento de brilhar novamente. Helena circulava entre os convidados, elegante em um vestido verde esmeralda, supervisionando pessoalmente o serviço impecável de bebidas e pequenos pratos. Ocasionalmente, seus olhares se cruzavam através do salão, compartilhando sorrisos cúmplices que falavam de segredos e promessas. Os últimos meses haviam sido intensos. Miguel continuara trabalhando no Aroma in Memória por mais um mês, até anunciar formalmente sua saída para se dedicar ao novo projeto. A notícia gerou comoção entre os funcionários, alguns genuinamente tristes por perder um colega querido, outros alimentando fofocas sobre seu relacionamento com a proprietária. Mas Helena e Miguel haviam navegado por aquelas águas com cuidado e respeito, mantendo sua vida profissional separada da pessoal, até que não fossem mais empregadora e funcionário. Apenas então tornaram público seu relacionamento, que florescera paralelamente aos planos do café. Carlos apareceu na inauguração, surpreendentemente entusiasmado com o novo empreendimento de sua ex-chefe e ex-funcionário. Sempre soube que havia algo especial nele, confidenciou dramaticamente a quem quisesse ouvir, como se tivesse descoberto Miguel pessoalmente. O chefe Andrade havia criado especialmente o pequeno cardápio do café, uma coletânea de petiscos sofisticados, mas despretensiosos, que complementavam a experiência musical sem competir por atenção. Quando chegou o momento de iniciar oficialmente a noite, Miguel fez sinal para que a música ambiente fosse diminuída. O burburinho das conversas gradualmente cessou, todas as atenções voltando-se para o palco. Boa noite a todos, começou ele, sentindo uma familiaridade reconfortante ao estar novamente diante de um microfone. Bem-vindos ao Café Primeiro Passo. Este lugar nasceu de um sonho, ou melhor, do renascimento de um sonho que eu achava perdido. Seus olhos encontraram os de Helena, que observava da lateral do palco, seu rosto radiante de orgulho e amor. Há 6 meses, eu era apenas um garçom novato, tentando sobreviver em uma cidade que parecia determinada a me engolir. E então, cometi o que acreditava ser o maior erro da minha carreira. Convidei